Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade aqui nesta casa. Poderíamos encerrar a palestra apenas analisando a mensagem que foi lida aqui no início, que sintetiza exatamente tudo que nós devemos entender acerca dos nossos compromissos familiares. Mas vamos apenas ampliar isso tudo para que a nossa reflexão seja mais profunda e que nos permita mais tempo de meditar, de refletir acerca desse assunto tão sério e que muitas vezes malbaratamos. Independente do tempo em que a família foi se formando ao longo do processo evolutivo, ela sempre foi conduzida pelas mesmas bases. Como assim? Bem, nós entendemos que fomos feitos seres gregários, ou seja, nós temos essa necessidade de interação uns com os outros, e que a proposta de Deus para o nosso processo evolutivo é de conduzir nós todos espíritos para a aquisição do amor pleno. E dentro desse projeto divino de aquisição do amor pleno, eis que surge a proposta divina de unir as criaturas para que estas relações entre uns e outros, no processo de interação, de convivência, pudesse produzir esse amor que ia naturalmente se agigantando à medida que fôssemos interagindo uns com os outros. Só que Deus também, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, percebeu da necessidade de que nós, criados simples e ignorantes, não lograríamos isso tão rápido. Daí vem a reencarnação. A imortalidade da alma, né? Somos indestrutíveis, e vem a reencarnação que nos dá diversas possibilidades para interagir com os outros e angariando, assim, esse crescimento espiritual e, naturalmente, alcançando níveis de amor mais elevados. Dessa forma, ele vai fazer com que nós tenhamos, em determinados períodos, necessidades maiores de nos aproximar com aqueles que precisamos resolver questões ou pelo menos fortalecer os elos já criados. Dessa forma, por uma necessidade afetiva, a família começa a ser forjada. Antigamente, as famílias eram enormes nos períodos primitivos, por exemplo, porque havia tão somente uma necessidade de sobrevivência. Não havia um desenvolvimento afetivo, emocional, mesmo porque, neste período, o cérebro não trazia condições necessárias para que o espírito pudesse expressar suas emoções. Foi na segunda evolução do cérebro que começou a criatura a poder externalizar seus sentimentos e emoções. Então, esta família gigante se juntava para terem mais força e mais suporte para enfrentar as adversidades do clima, bem como das intempéries que iam enfrentar com os animais selvagens e com tudo aquilo que se apresentava à época e que dificultava a criatura viver segura e equilibrada. Com o passar do tempo, a criatura vai sendo desenvolvida e o corpo vai propiciando isso, o cérebro vai se melhorando à medida que o processo evolutivo se dá, e eis que começamos a fazer as eleições afetivas, começamos a nos sentirmos afinizados com uns e com outros, e por conta da nossa inferioridade moral, que ainda se faz bem presente, nós íamos procurando nos aproximar das pessoas que tínhamos mais vinculações afetivas que, sobretudo, correspondiam aos nossos desejos. E assim fomos formando esses vínculos. E aqueles outros que nós não tínhamos certa afinidade ou não queriam seguir as nossas propostas, iam se tornando pessoas distantes.
E assim os grupos foram sendo forjados. É bom lembrar que as famílias primeiras que nós participamos, ela não foi construída pelo viés do amor, tá bom? Até hoje, não foi. Porque nós não temos o amor em alta, não é um sentimento elevado em nós, que domina as paisagens da alma. Daí, grande parte das nossas eleições afetivas se dão, infelizmente, por conta do egoísmo, que promove aí essas atrações basicamente materiais, ou pela forma, ou por conteúdos no campo da vida comum, na matéria. Por mais que tenhamos pessoas que temos sentimentos de amor, de gostar, mas é bom lembrar que a base da família ainda, a base, tá? Não é formada por esse sentimento, já que ele ainda não é totalmente quem nos comanda. Nesse processo de evolução, nós fomos, claro, nos equivocando pelos nossos equívocos, as nossas deficiências morais. E fomos criando várias desavenças, várias dificuldades nas relações uns com os outros. E a família teria essa função de juntar aquelas pessoas que teriam mais necessidade de ou fortalecer os laços de afeto já conquistados, ou para criar um afeto que não se estabeleceu. Então, as famílias iam fazendo esse processo de unir as criaturas para ir construindo relacionamentos mais saudáveis, destituídos de inimizade, de indiferença, de distância, para que um dia lográssemos chegar àquela família espiritual. Aquela família que estava completamente desatrelada dos vínculos consanguíneos. Quando a gente vê que a mãe de Jesus o procura com os seus irmãos e Jesus pregava, alguém anuncia: Senhor, a sua mãe, seus irmãos estão aí à porta, querendo falar contigo. E como a função de Jesus era mostrar a finalidade de estarmos juntos, que era de formar a família universal, ele diz: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Repare só, a vontade do meu Pai. A família espiritual só se formará se todos estiverem seguindo a vontade do Pai. É daí que se estabelece uma vinculação, uma afinidade, e aí forma a grande família. Naquele momento, Jesus, na sua habilidade, ele sabia que tudo que ele falasse atravessaria os séculos e alcançaria as outras humanidades que iam carecer dessa compreensão, de entender que Jesus, em momento nenhum, menosprezou a sua mãe ou seus irmãos, mas quis mostrar uma vinculação que deveria se buscar de forma mais ampla e maior, que era essa vinculação espiritual. Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são todos que seguem a vontade do meu Pai. Dessa forma, ele mata essa proposta puramente consanguínea e convida as almas, aquelas despertas à época, para entender que ele falava de uma vinculação espiritual. E é exatamente esta que as famílias devem buscar. É claro que, dificilmente, em um planeta de provas e expiações, nós encontramos famílias puramente equilibradas, saudáveis e felizes, harmoniosas. Quem assim se deparou com essa realidade está encontrando um grupo de espíritos que Victor Hugo vai classificar como reencontro. Almas amigas que nós conquistamos no passado e elas, por programações necessárias, elas estão conosco. Mas se estivermos em famílias percebendo a dificuldade das relações, as antipatias, as diferenças e os conflitos, vamos perceber, como Victor Hugo também vai dizer, que são encontros que são verdadeiros desencontros, que geram em nós dissabores, desconforto. Mas também podemos ter em nossa família um espírito que nós nunca encontramos, nunca nos relacionamos. É o que Victor Hugo também vai dizer, há encontros que são só encontros. Ali, pela primeira vez, estamos nos deparando com uma alma nova, que nunca teve contato conosco. Mas antes de falar dessa família materializada, digamos assim, no corpo, pela reencarnação, é forçoso examinar um pouco daquela proposta, ou daquela verdade, daquela realidade que o Espiritismo se nos apresenta, revelando a programação reencarnatória,
que muitas pessoas, por não entender, catalogam muitas vezes a sua realidade familiar como um lugar estranho. Há pessoas que dizem, eu nasci na família errada, né? Chamando Deus de incompetente, como se Deus se equivocasse, a suprema, né, consciência do universo. Mas nós nos sentimos muitas vezes deslocados no ambiente. Meu Deus, essa não é a minha família. A minha família parece ser aquela do meu amigo, ou aquela do meu primo tal, ou daquelas pessoas que eu conheci há pouco e eu sinto uma afinidade, um bem-estar em estar ali. E parece que voltar para casa é um dissabor, é uma angústia, é uma reação repulsiva. Na verdade, nós precisamos compreender esse movimento das programações reencarnatórias. Ninguém vem aos palcos da Terra sem passar por uma avaliação. Então, como se dá essa programação reencarnatória? Chega o momento de reencarnarmos. Os espíritos superiores, né, direcionados a estas tarefas, nos convocam para estabelecer essa programação. É bom lembrar que, a depender da condição evolutiva nossa, poderemos estar participando dessa programação ou não. Ou poderemos só assistir sem dar palpites, por falta de maturidade do senso moral para tanto. Ou muitas vezes podemos nem participar, pelas nossas condições evolutivas inferiores, baixas, destituídas de possibilidades de entender a programação, ou pelo menos dar a nossa opinião, nosso parecer. Mas vamos imaginar que todos nós aqui participamos da nossa programação reencarnatória. E como ela se baseia? Bem, os espíritos superiores vão primeiramente fazer um exame do nosso histórico reencarnatório. E eles vão examinar qual, nessa próxima existência, qual reencarnação se torna mais necessária para ser reparada. Então, nem sempre eu estou reparando a última. Eu posso estar reparando uma bem anterior. Por que essa análise? Porque os espíritos precisam perceber se nós temos reais condições morais para dar conta dos delitos de antanho. E a depender dos graves problemas que cometemos, eles vão examinar qual a reencarnação, quais os resgates de tal reencarnação nós temos condição evolutiva de dar conta nesta. Ou seja, uma existência só não quitará tudo, não é? Mas eles, compreendendo nesse histórico a nossa condição evolutiva, eles percebem e sinalizam esta reencarnação, esse espírito vai resgatar nessa agora. Tudo bem, vamos agora perceber o que ele cometeu, o que ele fez. Depois de tudo isso examinado, esse espírito que somos nós, somos convidados a examinar o que nós fizemos nesta reencarnação. Leva-nos a lembrar, né? Lembrar do que nós fizemos. E em cima disso, com muito amor e com muito zelo, eles apresentam um programa. Esse programa é todo baseado nas necessidades evolutivas do ser. Então, olha, aqui está a programação que nós fizemos para você. Ou muitas vezes eles constroem essa programação junto a nós. E nós vamos vendo por quê. Olha, você vai nascer em tal lugar, em tal contexto, com o corpo trazendo tal estrutura, tais dificuldades. Você vai trazer essas probabilidades de crescimento em tal área por conta de tais virtudes, tais conquistas já logradas, certo? As pessoas serão estas aqui, e tudo com uma explicação. Olha, será seu pai, sua mãe, seus irmãos, e isso aqui, explicando o porquê. O espírito, se ele estiver participando, podendo opinar, ele pode, tocado pelo que fizera, ele pode fazer algum pedido na mudança ou acrescentar alguma coisa. Os espíritos analisam e percebem se este pedido faz com que o indivíduo tenha condição de dar conta. Se tiver, eles podem até acrescentar. Mas se não tiver condição, eles dizem para o interessado, né, o futuro
desse espírito que vai reencarnar, eles dizem, não, nesse momento você não tem condição de enfrentar isto. Tá bom? Numa próxima. Falta-lhe resistências morais para tanto. Faz a programação, o espírito, quando tem condição de examinar, ele examina, e aí os espíritos aguardam. Tudo bem para você? Tudo bem aqui, essa programação? Nós dizemos sim. Tudo bem, você está a par de todas essas provas, de todas essas lutas, e você está entendendo por que esse formato. Estou. Está pronto para ir? Sim. Então, neste caso, viu? A gente aprender a não padronizar nada na doutrina, tá? Depois eu explico isso melhor. Então, porque eu não pedi para nascer. Você não pode chegar e dizer, pediu. Não, nem sempre um espírito pede para reencarnar na prova que está vivendo. Ele nem participou da programação. Ou, às vezes, se participou, não teve como opinar. Muitas vezes, há reencarnações compulsórias. O espírito não quer voltar. Então, pela lei de evolução, obrigatoriamente ele vai voltar. E volta em situações bem complexas e difíceis. Então, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar nessa família. Não sei. Não estava lá, não é? Então, há espíritos que não participaram, os mentores entendem, formam a reencarnação para ele e o conduzem. Outros que não puderam opinar, por não terem condição, percebem a inteligência daquelas almas, que pensam exatamente em tudo, já que estão inspiradas pela consciência suprema do universo. E eles percebem os detalhes que são pensados, todos os pontos possíveis, para que o indivíduo perceba que aquela programação é plenamente justa, o que o faz a se tornar resignado naquela hora. Abaixa a cabeça, porque percebe que a próxima reencarnação nada mais é do que uma próxima oportunidade para a recuperação de si mesmo. Esta é a finalidade da reencarnação, recuperar-se a si mesmo. Por isso que é tolice, perda de tempo, ficar querendo mudar os outros, corrigir os outros, não é? Nós não viemos aqui para isso. E abrindo um parêntese, se a gente quer corrigir alguém, faz o que um pensador disse. Ao invés de apontar o dedo e dizer para a pessoa que está errado, vai na frente. Mostra como é. Pelo exemplo. Então, se você não tem condições de dar o exemplo, não opine. Então, vamos reencarnar. E nesse processo da reencarnação, ocorre naturalmente essa vinculação inicial, que é consanguínea, né? Essa relação consanguínea. Só que é no passar dos tempos no corpo, em família, é que nós começamos a perceber as diferenças que vão ocorrendo naquele lar. Né? A tendência para ter afinidade mais com um, mais com o outro. Abrindo até também outro parênteses, eu nem fechei aquele, deixar aberto, que às vezes tem aquele ditado que um filho fala assim, mas você ama mais ele. Você não ama, não, a mãe ama os filhos iguais. Não ama. Não ama. Porque a doutrina espírita mostra que as relações nunca são idênticas. Os vínculos forjados nunca são idênticos. Daí, a mãe ter afinidade mais com o e os outros percebem, não é desprezo ao outro, mas há um nível de maturidade e convivência, com experiência maior. O vínculo é maior. Então, se você é espírita e seus filhos também são, explique-os dessa forma. Não, eu talvez tenha mais afinidade porque em outras existências laboramos isso mais. Isso não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com vínculo, fortalecimento de laços pelo número ou pelo nível de relação que tivemos ou pelo tempo longo que tivemos. Às vezes a mãe fica achando, né, fica com medo de achar que o filho está dizendo você ama mais. Às vezes os filhos falam, você ama mais ele. Não, isso não é uma questão de amor. Isso é uma questão de afinidade, vinculação. Talvez o que você está me dizendo
nos leva a uma grande proposta. Que tal aproximarmos mais um do outro para quebrar essa diferença que você cataloga? Que tal? Essa é a proposta. E não dizer, não, eu não amo, não, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tá bom? Então, a gente reencarna e nessa relação nós vamos receber as impressões na infância, não é isso? A depender dos pais, o nível evolutivo desses pais, serão períodos mais saudáveis, equilibrados ou não. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não há espíritos perfeitos aqui, então a nossa educação infantil é deficitária, por conta da falta de exemplos sólidos, concretos, dos pais. Isso não significa que eles não fazem o máximo para nos criar, para nos conduzir ao crescimento. Mas nós não estamos lidando com espíritos perfeitos. Todo pai, toda mãe tem suas dificuldades, e isso pode ressonar de alguma forma na criança, a depender de como ela absorve aquilo ou não. Porque a gente está abrindo vários pontos para ressaltar, né? Tirando algumas crenças ou alguns discursos equivocados que soam por aí. Então, às vezes as pessoas falam que a psicanálise e que Freud diz que a culpa toda é dos pais. Bem, não é bem assim, né? Quando as pessoas estudarem mais um pouco psicanálise, vai entender que você pode ter 2 filhos. Nasceram juntos, gêmeos. E um vai ter uma percepção da infância, quando vai crescendo, e outro vai tendo outra percepção. Mas a educação foi a mesma. Pois é, mas o que traz os traumas infantis para a vida adulta não é o pai nem a mãe que instalou. É a forma como aquele espírito em infância, dentro da sua capacidade cognitiva, registrou. O que para um foi um trauma, o outro nem percebeu. O que para um foi uma marca, o outro não discute aquilo tranquilamente. Então não é o pai culpado, nem a mãe culpada. A mãe e o pai vai fazer o que pode. E Joana diz o seguinte, quem faz o possível, faz o máximo, dentro das suas possibilidades. Então está culpando os pais. Não, gente, vamos estudar as coisas para não ir jogando coisas na internet assim, solta, não é? Então, não. Então, o que você registrou do seu período infantil foi você que registrou, dentro das suas condições. Se aquilo você encontra numa sessão como um trauma, porque meu pai foi isso, minha mãe, por conta da ausência do pai, por conta da dificuldade da mãe, sim, ali eles estavam fazendo o que podiam. Agora, como isso impactou em você, é uma questão sua, é uma questão da criança, que fica alojado no inconsciente profundo e depois, num tratamento especializado, você pode ir liberando esses recalques e tirar isto que lhe atravessa na vida comum, que lhe atrapalha, enfim. Mas o que é importante é entender que, dentro desse contexto familiar, nós vamos sair da infância, vamos para a adolescência, que é um período muito grave. Grave no sentido, não desse pejorativo que foi colocado há uns 10 anos, 15 anos atrás, né? Quando se colocou a adolescência num sinônimo de aborrecência. Como se o adolescente fosse chato, fosse isso e fosse aquilo. Mas a doutrina espírita deixa muito claro por que os adolescentes trazem tantos desafios. Porque, enquanto criança, ele não tem percepções, ele não consegue perceber o que trouxera do passado. Isso só vai ressurgir na adolescência. É quando as impressões do passado, os conteúdos, as conquistas e a sua estrutura moral começam a aparecer com mais força. É por isso que pais dizem assim, mas essa criança era tão doce, cresceu, virou capeta. Né? Tá isso, tá aquilo. O que é que aconteceu? Pode ter sido a criação? Pode. Pais desavisados, invigilantes, castradores, né? Utilizando métodos antiquados e que estabelece mais medo do que respeito, enfim, os pais vão fazer as avaliações. Mas se eles seguem dentro de um padrão o máximo saudável,
Por que meu filho mudou tanto? Por que minha filha está tendo essas características? Bem, provavelmente está percebendo as impressões do passado. E é um período crítico, onde surgem os conflitos da sexualidade, quando o jovem começa a ter um pensamento próprio acerca de si, ele aí se empodera de pensar sobre si, sobre o seu lugar no mundo, pensar sobre o mundo, trazer o seu olhar específico próprio do mundo, e muitas vezes vai chocar com o dos pais, que vem de outra leitura. E isso é um desafio dos maiores, para que os pais possam, pelas bases do amor, daí a importância do amor vir sempre regendo essas relações, né? De amizade, de companheirismo, para que estes espíritos na adolescência não se percam. Não se percam e possam encontrar suporte, amor e amizade para que eles sejam escutados. E a gente tem visto no consultório, por exemplo, muitos pais mandam seus jovens para lá. E aí a gente pergunta para o jovem, inicialmente, né, o que te trouxe aqui? Ele falou, não sei. Foi meu pai e minha mãe que me mandou. Tudo bem. O jovem nem sempre está disposto, né, ou interessado em fazer um tratamento, uma análise ou um processo de tratamento psicológico. Mas quando você começa a ouvir o jovem, você vai vendo que muitas vezes quem precisava de atendimento psicológico eram os pais, e não o jovem. Ou muitas vezes o jovem não é escutado. Um caso último que atendi de um jovem que a mãe e o pai disse, está com depressão, Arilson. E eu falei, o que foi que aconteceu? Não sabemos. Ele morava em tal lugar e voltou, está depressivo, está triste, está abalado. Tudo bem. O jovem veio, forçado. Entrou, não quis falar, a gente foi manejando, até que ele falou assim. Aí ele começou a contar o que havia acontecido com ele. Eu falei, você contou isso para os seus pais? Não, eles não têm tempo para me ouvir. E aí ele contou o que gerou a depressão. Então, assim, seja seu filho adolescente como for, é dever seu amá-lo, compreendê-lo, ouvi-lo e tentar ajudar dentro do possível. E aí está lá o Evangelho dizendo, né? Caso você tenha feito tudo para seu filho e ele enveredou por um caminho de perturbação, tenha pelo menos a certeza de que a sua consciência deve estar tranquila, porque fizeste todos os esforços para que tudo isso, para que esse seu filho, sua filha, seguisse um caminho saudável. Então é um período muito desafiador, onde a família precisa ter Jesus dentro de casa, não é? Orar mais, buscar essa relação com Deus. O Evangelho diz, né, que uma das maiores funções dos pais é atrair os filhos para mais perto de Deus, para que eles cresçam com essa religiosidade um pouco desenvolvida, para que eles possam contar com elas, e para que essa religiosidade seja uma base firme, para evitar que eles caiam nas malhas dos arrastamentos de outras existências. É nesse período adolescente que o espírito começa a lidar com muitas memórias em forma de intuições e de sensações do que vivera. E assim, se tiver um lar seguro, um lar de paz, como é que esse lar de paz, esse lar seguro é um lar pleno? Não, mas de pessoas que se preocupam em mudar, em evoluir, e que estabelece o diálogo, a compreensão, que há escuta, que há respeito, pronto. São essas bases que a gente vai podendo manejar para que o jovem veja a casa como um refúgio, um ninho, um lugar de descanso, e não como um lugar que ele faz de tudo para não voltar. E nesses desafios é que nós estamos vendo que os vínculos consanguíneos demonstram algo muito grave, que é importante a gente entender, que ao mesmo tempo, entendendo, a gente tem recursos para melhorar a nossa relação com os familiares. Cada pessoa tem um nível evolutivo diferente. Todos vocês que estão aqui comigo, cada um tem um nível evolutivo diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, porque podemos passar as mesmas experiências, olha as duas crianças gêmeas, né?
Você pode ter passado as mesmas experiências que alguém aqui passou em outras existências, mas o registro que você fizera foi completamente diferente do registro que o outro fez. Então, a família, ela vai apresentar cada um num nível evolutivo diferente. Então, ao invés de invadir os níveis, é imperioso acessá-los. Então, o jovem, o filho, o irmão, a mãe, o pai, todos precisam entender que cada um está em um nível evolutivo diferente. E isso dá-nos condição de ter uma compreensão, que é uma das grandes virtudes que o perdão vai nos levando, né? Não sei se vocês sabem, mas devem saber, claro, o perdão não é uma virtude, né? É um manejo para um dia não precisar mais utilizá-lo, alcançando a virtude mãe, a compreensão, não é? Então, se você compreende uma pessoa, todos os equívocos que ela cometer não vai lhe afetar. Você sabe, compreende. É por isso que Jesus não se ofendia, porque ele compreendia plenamente o ser na sua condição evolutiva, nas suas más tendências, em tudo aquilo, em todo o seu perfil. Então, por isso Jesus disse, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Por que repetir, não é? Por que esse movimento de repetição? O fenômeno é uma prática que leva o indivíduo a ir eliminando de si as marcas das ofensas que recebera até alcançar a compreensão. Alcançando, o perdão cai por terra. Porque se fosse uma virtude, não cairia, não é? Agora, a compreensão que é a virtude, para onde o perdão nos leva, essa se instala. E aí a gente começa a compreender cada um. Olha, e como é que eu compreendo cada um? Aí vem a tarefa, uma das tarefas importantes dentro de casa, examinar a todos. Você conhece seus filhos, seus pais, ou quem está convivendo com você, conhece de que forma? Então, é bom este exame, né, de compreender o perfil, o limite, as más tendências, que Allan Kardec lembra, chama a atenção dos pais ao perceber o seu filho em tenridade, apresentando algumas características negativas, comece-as corrigindo desde já, para que elas não cresçam e domine as paisagens comportamentais do seu filho. Então, é um trabalho que a doutrina espírita convoca de cuidado contínuo. São espíritos antigos que voltam, trazendo experiências das quais nós desconhecemos na maioria das vezes, e que precisa de um suporte de amor, de afeto, para que eles possam eleger um caminho mais saudável do que aqueles que eles trilharam. E isso exige muito dos pais, ou dos cuidadores, essa atenção. Então, um dia virá em que a educação familiar mudará. Quando a doutrina espírita, quando essa verdade que a doutrina espírita nos trouxe for toda abraçada pela humanidade, nós vamos perceber que quando esses espíritos chegarem para nós, a atenção será clara de que são almas que viajaram e que vão pousar aqui em minha casa, nesse contexto comigo. Devo fazer essa estadia bem agradável, bem saudável, porque além de conquistar uma relação nova, um vínculo poderoso, para que este se transforme em um vínculo espiritual, eu terei a condição de contribuir para que esse espírito alcance o crescimento e a paz. Então, à medida que o espiritismo for crescendo, à medida que as pessoas forem aderindo a essa proposta, a nossa educação familiar modificar-se-á, nos levando a uma maior qualidade, porque os laços consanguíneos são densos. E é por isso que a gente esquece que aquela criancinha doce que está ali, às vezes é um espírito velho e inimigo teu, que no inconsciente deseja matar-lhe, ferir-lhe, lhe odeia. Não há essa percepção. Aquele espírito cresce, começa a ter uma aversão. Muitas vezes as pessoas não conseguem notar que ali nada mais é do que uma colheita que eu já começo a ter, de alguém que eu desorganizei. E ao invés de ter essa compreensão e estabelecer um caminho de aprimoramento ou de aproximação, nós começamos a, pelo nosso egoísmo, pelo nosso apego ao consanguíneo, a gente começa a se afastar.
E as ilhas vão virando um grande arquipélago emocional e psicológico, cada um na sua ilha. E aquele lar fica cada um com seu universo, distantes, e assim tudo dificulta. Por isso que é um grande desafio lidar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. E aquela educação que os pais davam antigamente, que já caiu por terra, aquela educação de que fazer os filhos da forma como eles pensam e acham que devem ser, ou fazer dos filhos a repetição deles, como isso já caiu por terra, é imperioso que consigamos perceber que nós vamos nos deparar dentro de casa com espíritos que não concordam absolutamente nada com o que a gente pensa e acha. E aí, ao invés de querer impor-lhes a nossa maneira de ser, os nossos valores, é importante sondar esse espírito, entender o que ele traz, para daí tentar fazer com que ele tenha pelo menos um entendimento dos padrões morais apresentados por Jesus, para que ele possa seguir a sua vida, mesmo não se adequando à sua inspiração, ao seu sonho, ao seu desejo. Né? Mãe e pai que vê o filho nascendo e ali naturalmente cria uma história bonita, né? Uma história bonita que ainda é dentro dos padrões do consanguíneo, dentro dos padrões do materialismo. Dia virá em que nós estaremos tão bem mais evoluídos, que nossa programação com os filhos não será ele vai crescer e ter uma boa faculdade, e depois vai casar e vai ter muitos filhos. Não, não será só isso, porque isso é só uma proposta materialista. Não, nós estaremos bem mais evoluídos e pensaremos, além disso, nós hemos de ver este filho crescendo espiritualmente, despertando para a caridade logo cedo, despertando essa necessidade de se aproximar de Deus. E daqui a pouco está cuidando mais da vida espiritual do que da vida material, não querendo ignorá-la, mas colocando-a como prioridade. Eu sonho com meu filho ou com minha filha, saindo dessa vida na terra, puro, ou pelo menos liberado dessas marcas que trouxera, que eu as acompanho. Vou trabalhar com ele, porque percebi algumas imperfeições morais que o prejudicarão no seu processo evolutivo. Então, somar-se-á também essa perspectiva paterna e materna acerca desse filho que chega. Não será só esse programa material, porque ele é pobre, não é? A morte muitas vezes intercepta o sonho e pega aquele filho, aquela filha, no meio de uma jornada. Então, dia virá que nós perceberemos que estamos do lado de espíritos, os quais eu desconheço. Não sei de onde ele trouxe aquele perfil, aquele olhar, que é completamente antagônico ao meu. Mas, se nós estamos aqui para desenvolver o amor e a família preconiza isso, então vamos exercitando o sentimento do amor, porque quanto mais o amor cresce, amplia a compreensão. E a compreensão não tem nada a ver com conivência. Ninguém vai aplaudir o equívoco, mas vai ter habilidades saudáveis para tentar fazer essa correção, sobretudo pelos caminhos do exemplo. Porque a verdadeira autoridade que se deve ter é moral. Não é a do grito, ou da carantonha, ou de uma ação ríspida, com castigos, ferindo, impedindo, cortando prazeres, cortando lazeres. Tudo bem, mas a nossa meta é outra, lá na frente. Onde nós vamos dizer, não pode fazer isto. E não precisar de mais nada. Não era assim que Jesus fazia, na sua autoridade moral. Às vezes ele nem precisava falar, ele olhava. Então, a autoridade moral daquele homem tocava as almas enfermas, infelizes. Não sabia que fosse aquela que as impulsionava a ter que entender de que ali vinha uma força que o tombava dentro da sua razão inferior. E é assim que nós vamos entendendo que os laços consanguíneos é como o sexo. Como assim, Arilson? O sexo é uma energia produzida por Deus que tem como uma das suas milhões de funções atrair os corpos
para que as almas se encontrem e, quem sabe, desenvolva o sentimento principal, que é o amor. Então, o sexo tem essa função atrativa para que as criaturas se busquem e se encontrem, e dali poder surgir uma grande relação de amor. As nossas famílias consanguíneas também. É só um encontro de corpos, é só uma genética que se junta, né, através da procriação. Então, forja uma família consanguínea. Com que finalidade? Com que estas almas entendam que o consanguíneo fica em segundo plano. Somos almas. Somos, ao desencarnarmos, espíritos. Há um porquê de estar nesta casa, com estas pessoas. Há porquê eu estar passando por isso dentro do meu lar. Não entrando naquela resignação estática que Joana de Ângeles vai dizer no livro Amor Imbatível Amor. Aquela resignação de baixar a cabeça e dizer é assim mesmo, eu não posso fazer nada. Não. É uma resignação dinâmica. Eu entendo o contexto kármico, eu entendo esta família difícil, mas eu preciso pensar o que eu posso fazer. Se eu não consigo alcançar o outro naquilo que eu gostaria para que ele mudasse, é imperioso que eu faça a função que vim fazer aqui, mudar-me. Eu vou fazer a minha parte. E aí é a pergunta que a gente deve se perguntar. O que eu estou fazendo é a minha parte? Ou eu estou exigindo que os outros façam as deles? E eu não me comprometo em fazer a minha? Aquelas pessoas que exigem que a família faça tudo o que ela quer e ela continua no mesmo lugar, falindo na obrigação. Porque lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo sobre superiores e inferiores. Se você tem um lugar na família em que você é catalogado como superior, seja lá por conta de que tens uma tarefa de soerguer os inferiores. Mas se você está em uma situação inferior, é imperioso que você não se subestime e não se sinta inferior, mas aprenda pelos estímulos do superior a crescer. Agora, se o superior lhe abate, bem, este será cobrado, porque os superiores têm a função, veio neste lugar para soerguer os que estão mais aquém. Então, toda essa dinâmica familiar vai nos levando a perceber essas pessoas que estão ao nosso lado. Temos afinidades com uns, cuidado, para não focar tão somente nisso, tá? Eu vou ficar perto dessa pessoa que eu me dou bem. Sabe por que tenho que tomar cuidado? Porque Jesus disse o seguinte: amar os que vos amam, até o povo de má vida faz isso. Agora, amar os que vos odeiam, vos caluniam e vos perseguem, sim, aí sim. Aí você está entrando numa tarefa que lhe conferirá grandes conquistas no campo do afeto. Porque você vai orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, e exercitar o amor aí, onde ele não vigora da parte do outro para você. E muitas vezes não surge ainda de você. Aí está a grande oportunidade, a grande conquista dentro de casa. Amar aquele que já me ama já é um ser conquistado. Ele já está conquistado. Se a minha família me trouxe desavenças, pessoas que trazem conflitos comigo, é a lei sinalizando, olha, o problema está aqui, não está ali. Essas pessoas que nós amamos, que estão dentro de casa, elas vêm para nos dar apoio e suporte. Mas os nossos maiores compromissos estão naqueles que têm dificuldade conosco. E aí, fazer a nossa parte. Mas essa pessoa não me compreende. Olha, eu não vim aqui dar conta do que a pessoa pensa, faz e fala. Eu vim dar conta do que eu penso, falo e faço. Porque a cada um, segundo suas obras. Jesus disse, pelo outro, né? A cada um, segundo suas obras. Então, trate de fazer as suas obras. As melhores possíveis, enquanto estás no mesmo caminho com ele. Lembra Jesus falando? Reconciliai com os vossos adversários enquanto estás no caminho com ele. Enquanto estás. E muitas vezes o caminho é o lar. Então, muitas vezes a gente faz essa evitação e ficamos de mal
naquele linguajar bem comum de antes, né? Nos distanciamos, famílias que são rachadas por opiniões diferentes, né? E aí as pessoas se desagregam, se distanciam por caprichos e por vários outros pontos. Daí a importância de fazer um exame. E eu vou convidar vocês para esse exame exatamente da seguinte forma. Vamos imaginar que passaram-se 20 anos. De hoje, 20 anos. E numa reunião como esta, chega algum palestrante e começa a palestra da seguinte forma. Há muito tempo atrás, a humanidade estava sem compreender a função da família, que eram laboratórios para forjar almas que se amam umas às outras. E dali formar uma sociedade de amor. As pessoas não estavam olhando a família como esse lugar de 1000 possibilidades de avanço nessa interação com seus desafios do passado, inimigos de antanho, ou com os amores que voltaram para dar-lhes suporte e impulso para alcançarem dias melhores. Nesta época, a humanidade estava dispersa, cada vez mais uns distantes dos outros. A tecnologia invadiu nessa época e as pessoas ficaram mais conectadas com seus aparelhos do que com seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe. Mas, naquela época, surgiu uma severa pandemia. E a pandemia trazia um discurso muito rápido e compulsório. Volte para dentro de casa. Fique em casa. E eis que à época, essas pessoas tiveram obrigatoriamente que ficar em casa. A maioria não puderam mesmo. O mundo parou. Ninguém pôde mais sair para trabalhar. Tiveram que ficar em casa. Ou seja, compulsoriamente para conviver com os outros que ali mourejam. E aí surgiu uma grande oportunidade naquele período, onde as pessoas não podiam mais usar o trabalho ou qualquer outra tarefa extra lá como fuga psicológica para evitar o enfrentamento com aqueles outros que precisavam de interação. E eis que eles ficaram dentro de casa. E lembro, dirá o palestrante, e lembro que era naquele período da transição planetária, e entendemos que esse resgate coletivo nada mais era do que Deus convidando as criaturas a voltarem para o eixo central, onde cada criatura poderia forjar-se em afeto para poder construir a sociedade nova, a sociedade da regeneração. Mas muitas pessoas entraram em suas casas e, se sentindo presas, não perceberam o convite, o chamado para olhar uns para os outros. E naquela interação perceber os desafios e descobrir coisas que no trabalho o dia inteiro, que na correria da vida, não percebiam. Então, ficaram dentro de casa. Se eu não me lembro, foram mais ou menos quase 2 anos. E se criou a época quando esta pandemia foi arrefecendo suas forças, começou a falar de um novo normal. Um novo normal. E as pessoas estavam ansiosas. Muitas não aproveitaram esse período. Ficaram dentro de casa, olhando para como quem olha para a porta, esperando a hora da licença para voltar para o mundo. Mas não perceberam aquela família que estava ali, tendo que conviver. Não aprenderam muita coisa. Não fortaleceram os laços, não trataram de conhecer mais aqueles que ali estavam, mas ficavam sempre ansiosas para sair. E começou a ansiedade sobre o novo normal. Mas elas não entenderam a questão. Ficaram ansiosas de como enfrentariam o novo normal, mas enfrentar o novo normal era a coisa mais fácil do mundo. Como assim? Vai dizer Charles Darwin, né, que aquelas criaturas mais aptas elas sobreviveriam às intempéries do clima, que dirá um ser dito pensante, o primeiro na escala biológica, não é? É claro que a criatura ia conseguir viver no novo normal,
como agora as criaturas estão se readaptando facilmente. Mas a questão que se deve aqui examinar, diz o palestrante, há 20 anos à frente, é que as pessoas entenderam errado. Não era entrar no novo normal. Não era entrar no novo normal. Era entrar novo no normal. Não era sair de casa do jeito que entrou. Porque Deus não joga dados. Como diz Einstein, e se o mundo fechou-se dentro de casa, havia um propósito extremamente superior. Tanto que houve perdas, devastações, desde as perdas simbólicas às perdas concretas. O mundo entrou em luto em todos os aspectos. Mas a expectativa divina era, ao você sair de casa, como você sairia? Então, não havia o novo normal. Na expectativa divina, a esperança era que saísse alguém novo para o normal. E aí, voltando para os dias atuais, cabe a cada um examinar a oportunidade que tivera na pandemia. Quais foram as conquistas dentro de casa? Quais foram as relações que melhoraram? Qual foi a sua visão que ampliou acerca daquele lar que mal ficava dentro? Quais foram as suas conquistas? E diga a si mesmo, ao sair por aquela porta, quando foi, se possível, voltar à vida natural, à vida comum, como você saiu? Saiu diferente? Renovado? Transformado? Ou não? Porque a tua vida foi ameaçada. A morte caminhava à porta e, às vezes, ela entrava dentro da sua casa, levando alguém. E aí? Diante desta ameaça da criatura ainda presa à matéria, que tem pânico da morte, como você lidou com este medo e o que pensou com medo da morte acerca da vida? O que você fez da sua vida? Ou como é que a sua vida está hoje? Basicamente, depois deste grande problema pandêmico que surgiu, como é que você está? E para a gente fechar nossa palestra, que eu acho que eu estou atravessando já o tempo, uma médium no norte da América lançou um livro, se eu não me engano, no ano de 2008. E ela escreve o seguinte parágrafo. No ano de 2020, surgirá uma doença parecida com a pneumonia e devastará a terra em mortes. Esta doença vai desaparecer depois de uns 2 anos, mais ou menos, para voltar 10 anos depois. O nome do livro, The End of Days, Os Últimos Dias. Já não existia mais esse livro, ele foi reeditado lá nos Estados Unidos, porque a previsão daquela mulher foi acertada. Tudo o que ela narra acerca da Covid-19 ocorreu. Agora, o que nos chamou a atenção é daqui a 10 anos, ela vai voltar. E ela termina esse texto dizendo, depois que ela volta, nunca mais vai aparecer. E ficamos questionando, mas por que ela vai voltar? E estudando a doutrina, nós vamos entendendo que aquilo que é repetido é sinal de que lição não houve aprendida. Ninguém repete uma série simplesmente porque passou. Muito pelo contrário. Vai repetir porque não aprendeu. Então ela vai voltar 10 anos depois. Isso nos leva à reflexão. A pandemia nos convidou a voltar para dentro de casa, claro, de uma forma compulsória, mas o que você viu lá dentro? Narre para você o que fez. Como é que está essa família hoje? Está melhorada? Ou você pelo menos teve uma compreensão alargada do contexto e está se posicionando diferente? Ou não mudou coisa nenhuma? Então, se a vida lhe lançou esse desafio para todos nós, e nós não logramos os aprendizados específicos propostos por ela, tenhamos certeza
que outras provas virão para, novamente, a lei do progresso nos levar a compreender o que malbaratamos nesse período pandêmico. O importante é entender que Deus nos ama e que nos possibilita, em várias existências, vivenciar com várias famílias, até que um dia consigamos perceber que já não há mais uma família circunscrita, um núcleo. Não. À medida que nós formos crescendo em amor, esta família cabe o vizinho, cabe o bairro, cabe a cidade, cabe o país, cabe o mundo, cabe a humanidade inteira. É assim que vemos os grandes espíritos chegarem na Terra. Não há um, não há dois, são para todos. Espíritos nobres que já passaram aqui, não preciso nem dizer os nomes, que abdicaram de tudo para viver para a humanidade. O seu amor já estava neste patamar. E a família é este grande palco para que esse amor seja trabalhado e ele saia das quatro paredes, para que um dia se estabeleça na Terra e em todos os lugares a família espiritual, quando todos aqueles que se uniram nessas experiências evolutivas possam estar juntos num só ideal. E a pandemia nos trouxe um ensinamento que é da ordem do egoísmo: amar a quem se ama, amar quem nos ama, amar os nossos, né? Mas o amor não. Na pandemia, ele deixou bem claro pela tecnologia: um irmão seu sofre lá longe, perdeu não sei quanto, não sei quantas pessoas. Como nós agimos no campo do amor ao coletivo. Esta é a família espiritual que deve ser desenvolvida. Dia virá em que eu não serei feliz, enquanto todos não forem. E enquanto todos não forem, não ficarei chorando, esperando a hora da felicidade, mas entrarei como alguém que faz a sua parte para melhorar um mundo em que eu posso gozar de paz e felicidade e todos que estão comigo. Todas as vezes que eu perceber um certo gemido no mundo, eu me atentarei para fazer o bem a quem precisa. Porque, como diz Gandhi, quando se levanta uma alma, levanta a humanidade inteira. Mas quando a rebaixa, rebaixa a humanidade inteira. Aí nós vamos compreender que somos seres convocados a fazer o bem onde nós estamos. Lembrando Joana de Anjos dizendo: floresça onde Deus te plantou. Então faça o melhor que você puder para a sua família, porque virão outras. E quanto mais você ampliar o seu sentimento de amor, maior será a sua família, que não ficará circunscrita a quatro paredes. É aquele momento em que você vai ganhando posições na Terra, onde você alcança um número maior de pessoas. Então estabeleçamos esse processo de crescimento no campo da afetividade e do amor, para um dia podermos estar no mundo de regeneração, vivendo com essa família que nós, da nossa parte, conquistamos através dessas batalhas e lidas diversas ao longo do processo evolutivo. Muita paz.